Eduardo, eu preciso ter empresa para poder começar a trabalhar com obras financiadas. Antes de eu te falar diretamente se precisa ou não ter empresa, se precisa ou não ter um PBQPH ISO 9001, eu preciso te explicar o conceito, como é que funciona de fato o financiamento da Caixa, tá? Então vamos lá. Quem tiver com caneta e papel na mão, eu gosto de falar e escrever ao mesmo tempo, que daí eu vou falando e vou linkando as paradas aqui e tudo rola, fica legal, tá? Então vamos lá. A gente tem a Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica que faz os financiamentos, tá? A gente produz todo o financiamento através da Caixa Econômica. Eduardo, tem outros bancos que fazem financiamento? Sim, tem outros bancos que fazem o financiamento. Mas o único banco que faz financiamento de construção é a Caixa Econômica Federal, tá? O único que faz construção é a Caixa Econômica Federal. Dentro da Caixa Econômica, a gente tem várias modalidades de financiamento. Uma delas é o empreendimento. Escreve aí, empreendimento. E aí, como é que funciona o empreendimento? É o seguinte, para quem quiser trabalhar, não sei se vocês já viram obras Minha Casa Minha Vida com 300 casas, 500 casas. Eu já trabalhei em obra Minha Casa Minha Vida financiada de empreendimento de 1.080 casas. Se vocês forem lá no meu feed do Instagram, rolar lá embaixo nas primeiras postagens, eu postei fotos dessa obra. São mais de 1.000 casas que eu trabalhei no meu estágio. E naquela época aquela obra é empreendimento. E como é que funciona uma obra empreendimento? Primeira coisa, você precisa ter uma empresa, tá? Você precisa ter uma construtora. Eduardo, só de ter construtora, então eu posso trabalhar com o empreendimento da Caixa? Não, não basta ter só uma construtora. Segundo, você precisa ter movimentação fiscal. Segundo, o que é movimentação fiscal? No último ano, você teve que tirar várias notas fiscal, tem que ter um ano fiscal aí para comprovar que você tem capacidade de construir empreendimentos, tá bom? Então, beleza. Segundo ponto, você precisa ter o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional. Você precisa ter o PBQPH, é tipo uma certificação da Caixa. E também precisa ter o ISO 9001. Lembrando, isso aqui é para empreendimento, tá? Eduardo, você trabalha com empreendimento? Não, eu não trabalho com empreendimento. Eu estou explicando para vocês qual que é a diferença de cada uma modalidade de financiamento, para você entender e saber o porquê que a forma que eu trabalho nem de empresa precisa para poder trabalhar. Coloca na cabeça aí, ó, empreendimento precisa de ter uma construtora, precisa de ter movimentação fiscal, precisa de ter o PBQPH, precisa ter ISO 9001 e você precisa ser aprovado pela Caixa, que é o que o pessoal chama de GERIC, ser gericado, que é uma autorização da Caixa para você poder construir casas através de empreendimento, beleza? Então precisa do GERIC. Eduardo, trabalhar com empreendimento é bom? Cara, é bom. Se não fosse bom, não tinha grandes construtoras fazendo empreendimento. Aqueles apartamentos da MRV, todo mundo aqui conhece a MRV, né? Eu acredito eu, maior construtora do Brasil e América Latina. Então vocês devem conhecer a MRV. A MRV, todas as obras delas é empreendimento. Por quê? Eles começam a vender o imóvel na planta. E aí, quando atinge, se não me engano, 20 a 30% do imóvel vendido, eles começam a executar a obra. Então, eles vendem e depois executam. E todas as vendas é através do financiamento da Caixa, através desse empreendimento aqui. Então, tem empreendimento, prédios alto padrão, prédio baixo padrão, tem prédio médio padrão, casas alto padrão, casa médio padrão, várias modalidades de empreendimento, beleza? Daqui dá pra gente ramificar o Minha Casa Minha Vida em várias faixas, né? Faixa 1, sabe aquelas casas que as pessoas praticamente ganham do governo aí, pagam, sei lá, 50, 60, 80 reais por mês? É a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Pessoas que ganham, se não me engano, até um salário mínimo que podem comprar essas casas. A faixa 1,5
são as casas um pouco melhor do que essas, né? São casas um pouco mais caras e a pessoa vai pagar a parcela normal do financiamento, sei lá, 300, 500, 600 reais de parcela. Faixa 2 é a faixa que a gente trabalha, que daqui a pouquinho eu vou chegar nesse ponto, tá? Então vamos lá, tem o empreendimento. Depois do empreendimento, a gente pode dividir uma outra parte para financiamento individual. Então a gente falou de empreendimento, agora vamos falar de financiamento individual. Quando a gente divide o financiamento individual, a gente divide em principalmente duas partes. Primeira parte, imóvel pronto ou imóvel novo, né? Depende do jeito que você chama, ou imóvel na planta. Qual que é a diferença principal entre empreendimento e financiamento individual? A principal diferença entre empreendimento e financiamento individual é que empreendimento é um conjunto de casas, é um conjunto de apartamentos, é um conjunto de obras. Financiamento individual é um financiamento para a construção de uma casa, um financiamento para a construção de uma casa alto padrão, financiamento é Minha Casa Minha Vida ou SBPE. Né? Então o individual a gente pode dividir ele, além do imóvel novo e imóvel na planta, cada um se subdivide entre Minha Casa Minha Vida e SBPE. O que seria o Minha Casa Minha Vida e o SBPE? Minha Casa Minha Vida é uma modalidade de financiamento que o governo ele subsidia parte do financiamento da obra. Tá? Então, se você tem um cliente com renda até R$4.000, ele pode ganhar um subsídio do governo. O que é esse subsídio do governo? É um desconto, tá? Em dinheiro para comprar a casa própria. Que, se não me engano, é até R$20.500, tá? Que hoje está esse subsídio, beleza? E depende de vários fatores para essa pessoa conseguir esse subsídio. O que é o SBPE? SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E aí, no SBPE podem ser construídas, eu já vi casas de 3 milhões serem construídas através do SBPE. Acima disso, de certo, vai passar por uma aprovação e tudo mais. E aí, é dividido Minha Casa Minha Vida e SBPE, tanto imóvel novo quanto imóvel na planta, tá? Eduardo, com qual que você trabalha? Eu trabalho com imóvel na planta. Mas eu vou te falar o que é esse imóvel novo. Imóvel novo é o seguinte, você tem um dinheiro guardado, sei lá, 150 mil, 200 mil reais, e você fala, cara, eu quero investir meu dinheiro. Quero começar a construir uma casa para vender. Quando você decide construir para vender, vai se encaixar aqui, ó, imóvel novo. Porque você constrói para vender depois que ela estiver pronta. Então, o financiamento vai ser para um imóvel já existente, para um imóvel novo, certo? E aí, quando a gente fala que o financiamento é para um imóvel novo, a Caixa exige que a ART nessa obra tenha sido tirada por uma empresa, tá? Então, se você precisa ter uma empresa, uma construtora, para poder tirar essa ART de execução de obra para você. Então, aqui, dentro do imóvel novo, precisa ter uma construtora. Dentro do imóvel na planta, não precisa ter essa construtora. Eduardo, por que dessa diferença? De imóvel novo precisa, de imóvel na planta não precisa. Pelo seguinte fato. Quando a gente fala de imóvel novo, a casa vai financiar uma obra que ela não conhece. Ela não viu o passo a passo, ela não viu o terreno antes de construir a casa, ela não tem registro fotográfico da obra, nenhum engenheiro dela acompanhou a evolução da obra e tudo mais. Então, para a segurança da Caixa, ela exige que o financiamento do imóvel novo exista uma RT de construtora. Por quê? Porque senão o Joãozinho da esquina, que é padeiro, o padeiro Joãozinho tem 200 mil reais e ele constrói uma casa de 200 mil reais com o Zezinho pedreiro. O Joãozinho padeiro construiu uma casa com o Zezinho pedreiro. E aí fizeram um projeto, arrumaram um engenheiro caneteiro aí, né, que só vai lá e assina, arrumaram um caneteiro que só assinou e nunca foi na obra.
E aí, na hora de executar a obra, eles executam a obra sem fazer a fundação direito, economiza no concreto, economiza na ferragem, economiza na impermeabilização, economiza no cimento na hora do reboco, e aí a massa do reboco fica fraca. Então, a Caixa está fazendo um financiamento de olhos fechados. Ela não acompanhou a execução daquela obra. Ela não teve um engenheiro fiscalizando aquela obra. Então, ela precisa de ter uma empresa para ela culpar caso aconteça algum problema. É exatamente isso. A Caixa precisa de uma empresa, uma construtora, para ela pôr a culpa, pôr a responsabilidade caso a casa caia, caso da infiltração, caso aconteça alguma patologia, essa empresa vai se responsabilizar por isso. E a Caixa vai acionar essa empresa, essa construtora. Isso para imóvel novo, tá? Porque a Caixa não acompanhou essa execução. Já no imóvel na planta, que é o que eu mais trabalho aqui, tá? Agora que a gente vai construir 2 casas para vender, mas o imóvel na planta é o que a gente mais trabalha. Vamos lá. Como é que funciona? Imóvel na planta, a gente, engenheiro, arquiteto, técnico de edificação, nós somos o elo de ligação entre o cliente e a Caixa Econômica Federal. Nós somos o elo de ligação. Nós não somos o principal papel no caso aqui, vamos falar assim, tá? O que acontece? Financiamento individual, imóvel na planta, é um negócio entre Caixa e cliente. Nós somos uma peça dentro do processo, tá? Uma peça fundamental, mas somos uma peça dentro do processo. Por que uma peça fundamental? Porque sem um engenheiro para tirar a RT, para fazer o projeto, para fazer a planilha e tudo mais, não existe financiamento. Então, nós somos uma peça fundamental no processo do financiamento da Caixa, tá? E aí, vamos lá. A Caixa agora, quando a gente fala de um imóvel na planta, vai fazer um financiamento de imóvel na planta, esse imóvel, a Caixa vai acompanhar desde do terreno, desde o projeto, desde a planilha da execução da obra. O que é isso, Eduardo? É o seguinte, a gente precisa da entrada na documentação na Caixa e aí, através dessa nossa entrada, dessa documentação, a Caixa vai mandar um engenheiro credenciado para fazer essa vistoria. E aí ele vai no lote, vai olhar o lote e falar, olha, perfeito, o lote está 100%, pode construir nesse lote. E esse lote vale o que está sendo falado para pagar pelo lote, né? Show de bola, avaliou o lote. Ele vai avaliar a planilha do financiamento. E aí o engenheiro vai falar, olha, essa planilha está certa, ou então essa planilha está errada, esse quantitativo está errado, esse preço está errado, isso aqui está certo. Então, beleza, a Caixa avaliou também a planilha. E a Caixa vai avaliar o projeto, para ver se o projeto está dentro das normas da Caixa. E avaliou o projeto. Beleza, fez essas 3 avaliações, libera para financiar e construir a casa, beleza? Quando liberou para financiar e construir, a cada evolução da obra, conforme a obra vai andando, a Caixa só faz o pagamento das medições com a medição do engenheiro, com a visita do engenheiro na obra. E aí o engenheiro vai na obra e faz o registro fotográfico. Então ele vai ter vários laudos, a Caixa vai ter vários laudos daquela obra e vai poder falar, cara, essa obra está sendo construída realmente conforme tem que ser construída. Foi feita a fundação exatamente do jeito que foi falado, foi feita impermeabilização, foi feito um reboco bom, as janelas estão sendo colocadas do jeito legal, que está no projeto. Então a Caixa vai acompanhar todos os passos daquela obra. Então, quando a gente fala de imóvel na planta, a Caixa não exige que você tenha uma empresa, que você tenha uma construtora por trás disso. Por quê? Porque ela é a responsável, porque os engenheiros dela estão fazendo a vistoria, estão fazendo as medições. Então, ela não precisa de mais essa garantia de ter uma construtora intermediando para poder construir a casa para esse cliente. Ela mesma fala, não, eu sou o responsável, porque os meus engenheiros
foram lá e fizeram as vistorias. Se fez a vistoria e pagou, pronto, está conferido, está quitado e é isso. Quando a gente fala de empreendimento, sim, precisa ter construtora, precisa ter movimentação fiscal, precisa ter PBQPH, precisa ter ISO 9001, precisa ter o GERIC da Caixa, que é um certificado, a aprovação da Caixa. Quando a gente fala de empreendimento, beleza? Quando a gente vai falar de financiamento individual, não precisa ter essas certificações, não precisa nada disso, nem GERIC, nem aprovação, não precisa de nada. Só a diferença é, quando é imóvel novo, você precisa ter uma construtora para poder tirar essa ART de execução para você. Deu para entender o que seria essa diferença dentro do financiamento individual? Por que o imóvel novo precisa ter uma construtora para fazer a ART e por que imóvel na planta não precisa? Ou seja, eu não preciso, para trabalhar do jeito que eu trabalho hoje, eu não preciso de ter o escritório, eu não preciso de ter funcionário, eu não preciso de ter CNPJ, eu não preciso de ter construtora, não preciso de PBQPH, não preciso de ISO 9001, não preciso de ter movimentação fiscal, eu não preciso de nada disso. Eduardo, então você quer dizer que eu saí da faculdade agora, acabei de tirar o meu CREA, estou com a minha carteirinha na mão, eu posso trabalhar com obra financiada? Sim. Se você acabou de se formar em engenharia, arquitetura ou técnico de edificação, que são as 3 profissões que podem trabalhar com obras financiadas, sim, você pode começar com o CREA ou o CAL na mão. Somente isso. Eu costumo falar que a única coisa que você precisa para trabalhar com obra financiada é ter o seu CREA ou CAL na mão. Ah, tem outra coisa também. Força de vontade. Força de vontade. Por quê? A metodologia de trabalho da Caixa é muito confusa. É muito confusa. E quando você não sabe todos os passos, como é que funciona, por trás de tudo isso, você fica totalmente perdido. Então você precisa ter uma dedicação, um método e o seu CREA ou CAL ativo. 2 perguntas bem semelhantes. Eduardo, não sou formado ainda, mas gostaria de trabalhar com financiamento. O que devo fazer? A segunda, eu como construtor posso trabalhar com obra financiada? Em ambos os casos, para quem ainda não é formado, para quem ainda não é engenheiro, arquiteto ou técnico de edificação. Olha só, eu tenho um aluno que se chama Marcelo, e o Marcelo ele é dono de um restaurante de comida japonesa. O que ele fez? Ele fez o curso mestre em financiamento, entendeu como é que funciona tudo, todos os passos, todo o passo a passo, toda a documentação, tudo. E aí ele falou, Eduardo, eu sou dono de restaurante de comida japonesa, mas eu quero investir nessa área. Falei, cara, então o que você precisa fazer? Vocês estão na mesma situação do Marcelo. Se você não é formado ou é até um dono de restaurante de comida japonesa, o que você pode fazer? Contratar um engenheiro, arquiteto ou técnico de edificação para te ajudar nessa missão, para te ajudar nesse negócio, para começar com você a trabalhar com esse mercado de obras financiadas. Então você precisa ter um parceiro, né? Que a gente costuma falar muito que parcerias são excelentes. Então, se você não é engenheiro, arquiteto ou técnico de edificação, você precisa ter um parceiro que é um desses 3 responsáveis técnicos, né, para poder te ajudar a começar a trabalhar com obra financiada. A Caixa não financia construção mista, residencial e comercial. Não, mista, financiar até financia, só que os juros é muito alto, tá? Os juros é muito alto e por enquanto não está compensando, tá? A última vez que eu tentei fazer um financiamento dessa maneira, o cliente acabou desanimando, tá? O cliente acabou desanimando. Bom, então, só recapitulando, né? Para quem trabalha, para quem quer começar no mercado de construções financiadas, existem 2 principais modalidades de financiamento: empreendimento e construção financiada, construção individual, empreendimento e individual. Quando a gente fala de empreendimento, precisa ter empresa, precisa ter PBQPH, ISO 9001, precisa ter um ano fiscal e precisa ter a certificação da Caixa, que é o GERIC. Quando a gente fala
de financiamento individual subdivide em imóvel novo para imóvel na planta. O imóvel novo você precisa apenas de um CNPJ, de uma construtora para tirar a RT para você. Imóvel na planta, nem da construtora você precisa. Autônomos mesmo pode começar a trabalhar com obras financiadas ainda hoje. Construção na zona rural financia? Não, é só na cidade mesmo, tá? Só na área da cidade mesmo. Tá perguntando aqui, ó, qual a diferença financiamento de construir terreno próprio e construção mais terreno? A única diferença é que para a Caixa que você não vai receber o dinheiro do terreno quando o terreno já é seu. Então, se o terreno já é seu, você não recebe o dinheiro dele. Nessa modalidade aqui de financiamento na planta, eu acabei esquecendo de comentar, mas dá para financiar tanto o terreno quanto a construção juntos. Tá? Em um único financiamento, o cliente vai financiar terreno e construção. Então, até quem não tem o terreno vai poder ser seu cliente. O legal de trabalhar com essa imóvel na planta, esse financiamento individual, é que você pode pegar o seu cliente e falar assim, olha, vamos escolher o seu lote onde você quiser. Claro, cabendo dentro do orçamento, né, tem que caber dentro do orçamento financiado, você pode escolher qualquer lote que o cliente quiser. Cara, no centro da cidade, mais afastado, dentro de condomínio, tudo mais. Pra você ter uma ideia, eu tenho um cliente que a gente rodou 3 condomínios para ele escolher o lote dele. Então ele tem livre-arbítrio, né, para poder escolher onde será o lote, qual o tamanho do lote que ele quer, se ele quer o lote na posição legal do sol, numa outra posição, qual o condomínio. Então tem várias formas de poder escolher o lote, beleza? Isso que é o mais legal do financiamento, aquisição de terreno e construção, beleza? Além disso, a planta do imóvel pode ser totalmente personalizada também. Show de bola! Pessoal, então é isso. Valeu demais, grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu!